Sejam muito bem-vindos ao podcast da CONAC, nossa roda de conversa. É um pouco diferente do que a gente geralmente faz nos anos, mas é igualmente importante. Eu sou o apresentador Thiago. E eu sou a Isabel. Hoje a gente está aqui com os nossos convidados que já passaram pela CONAC e depois construíram uma trajetória incrível. Então gostaria primeiro que o Gustavo se apresentasse. Certo, pessoal. Muito obrigado primeiramente pelo convite. Eu sou o Gustavo, sou formado em Engenharia de Alimentos aqui pela QA, né? E trabalhei na CONAC durante 2 anos, entre 2018 e 2019. Fui das áreas de execução e P&V, basicamente, e hoje eu trabalho na Harvard Inteligência Industrial, que é uma empresa que fica aqui em Florianópolis. Certo, então. Erlei também, se pudesse apresentar pra gente. Bom, meu nome é Erlei, eu faço Engenharia de Alimentos e basicamente eu comecei na CONAC em 22.1, eu fiquei 1 ano e meio, então eu comecei em 22.1 e fui até 23.1 e eu trabalhei apenas em marketing. Então eu trabalhei como assessor e depois diretor de marketing. E hoje em dia, depois de ter saído da CONAC, agora estou trabalhando na COS, que é uma agência de marketing digital específico para instituições de saúde. Certo. Erlei, você até não terminou o curso ainda, né? Em que fase você tá? Eu estou na 7ª fase. Legal, né? Você ingressou na CONAC em que fase? É que na verdade era na época de pandemia, então tava tudo muito misturado. Então, tecnicamente eu entrei na 2ª fase. E aí meio que foi basicamente no início. Assim, no início que eu comecei, tipo, na época que eu era calouro, eu ficava pensando, meu Deus, a CONAC é uma coisa muito grande pra mim, não vou, eu vou tentar me resguardar e eu vou começar só depois. E aí foi no segundo semestre pra frente que aí eu comecei a trabalhar. Show, legal. Gustavo, você entrou na CONAC já um pouco mais tarde no curso, né? Isso. Entrei, se não me engano, na 5ª ou 6ª fase, então, de certa forma, tarde, né? Mas, assim, já adianto, spoiler, não tem hora certa para entrar. Pode entrar na primeira fase ou na última, é igualmente válida e, assim, ela com certeza me ajudou ali na minha preparação para o mercado de trabalho, aprender algumas coisas que a graduação não ensina, né? E, enfim, valeu muito a pena, assim, nesses 2 anos. E só complementando a minha fala anterior, eu comecei na área de execução, daí eu fui trainee, assessor, diretor, e depois eu virei assessor de pré-vendas ali, de P&V, né? E essa jornada toda durou 2 anos. Sim. Eu tinha até um adendo sobre isso, esses negócios de não ter nenhuma fase, tipo, específica para eu entrar, isso realmente é verdade. Porque na época que eu ia me inscrever na CONAC, eu ainda tinha muito medo. Porque eu pensei, nossa, uma coisa muito grande, tipo, uma coisa que não era pra mim, mas na verdade era. Porque o que aconteceu? Eu me inscrevi justamente no último dia do processo seletivo, às 10 horas da noite. Eu formei um currículo, ali na hora eu pensei, meu Deus, eu vou mudar tudo que eu tenho na minha vida aqui nesse currículo, eu vou mandar. Porque do nada me falaram assim, poxa, cara, pelo amor de Deus, preste atenção, se tu não entrar na CONAC agora, tu nunca mais vai entrar. Porque tu fica sempre falando, sempre depois eu entro, agora eu vou entrar em outra entidade, agora eu vou estudar, e no fim tu termina o curso e tu não faz nada. Sim, então foi a melhor coisa que... É até uma dica assim que deram pra mim, que a gente fala, não, agora eu tô na primeira fase, eu e o Thiago entramos na primeira fase. Agora eu tô na primeira fase, tô me acostumando. Aí na segunda você pensa, não, agora eu tô na segunda, já tá um pouco mais difícil as matérias. Só que vai sempre ficando mais difícil, sempre você vai tendo mais coisas. Então meio que a hora certa não existe, é de acordo com o que for adaptável pra você, né? Eu também me inscrevi assim nos últimos dias, fiquei pensando bastante tempo, se era isso, se não era, mas eu pensei, vou ir pra ver o que acontece, se eu me dou bem na parte de processo seletivo, entender também um pouco mais sobre como é, quem sabe depois numa próxima tentar de novo, mas aí na primeira deu certo, estamos aqui até hoje, então... Valeu a pena. Comigo foi um pouco diferente, na verdade, eu me inscrevi no primeiro dia do processo seletivo, porque eu fazia uma outra faculdade antes e eu não tinha feito não tinha participado de nenhuma entidade, e eu pensei, cara, a gente tá levando pra frente, tá jogando com a barriga, e no final eu vou acabar o curso e não vou ter feito nada. E a CONAC sempre foi a empresa júnior, sempre foi uma coisa que me interessou muito. Então essa ideia de, cara, você fica querendo jogar pra depois, porque você pensa que vai ser difícil, que vai te ocupar tempo, mas depois tu percebe que quanto antes tu puder fazer, é melhor. Inclusive tem tipo, todo mundo fala, tô sem tempo, né? Assim, a grande real por trás disso é que não existe falta de tempo. Em uma semana tem 168 horas, em um mês tem 500, 600 e poucas horas. Então, assim, tudo é questão de prioridade. Tipo,
se tu conseguir se organizar, realmente se preparar, tu consegue fazer as coisas. Eu fui uma pessoa que, desde a minha segunda, terceira fase, eu participei de tudo que é tipo de entidade aqui na UFSC. Participei da CONAC, participei da PECAD, da TECA, só não participei da SAECA e do CA, mas o resto eu participei tudo. E, assim, é uma coisa atrás da outra mesmo. A vida é assim e o mercado de trabalho é ainda pior. Então as coisas aparecem ininterruptamente assim e, bom, só se joguem de fato e não existe desculpa para quem realmente quer construir um futuro melhor. Sim. É algo até que tem, tipo, muitas oportunidades pra gente participar. Tem iniciação científica, tem SAECA, TECA, PECADO, CA e a CORAC. Então, o nosso curso é bem amplo, assim, fora outras partes de estágio, né, como vocês estão fazendo agora. Então, a gente entra e fica um pouco perdido, assim, no que começar, no que fazer primeiro. É até algo que o Erlei, que entrou no início, né, nas primeiras fases, pode dizer pra gente, assim, se você acha que a CONAC é uma boa forma de começar, dar uma base pra gente continuar pro resto. Nossa, pelo amor de Deus, é a coisa mais maravilhosa que tu pode fazer, cara. Sério, até hoje eu falo assim para as pessoas que perguntam para mim sobre a CONAC, que se vale a pena mesmo tentar. E vale, cara, porque assim, mesmo que, tipo, tu se sinta frágil, tu se sinta, tipo, que não tá preparado, a CONAC vai te preparar. A CONAC realmente vai montar o teu currículo, vai moldar a tua experiência profissional, sabe? Então, assim, a CONAC é uma oportunidade de um calouro, uma pessoa às vezes de 17, 18 anos, que entrou agora na universidade, já começar a trabalhar na área da engenharia sem nem ter provado, sem nem ter experimentado as matérias mais avançadas do curso. Em pouco tempo, em pouquíssimo tempo. E além disso, trabalha com uma diretoria que ele gosta, tipo, que envolve o mercado, tipo projeto, gerência, ou marketing, ou vendas, ou gestão de pessoas, coisas que um engenheiro de alimentos, ou qualquer um curso de engenharia, não vai trabalhar, não vai ver essa matéria normalmente, não se vê. Sim. Então, poxa, a pessoa pode já ganhar um destaque, já ser tipo um dos melhores estudantes de engenharia, sabe? Tipo, em questão de meses. Sim. E seguindo essa parte que você falou até de desenvolver e tudo mais, aproveitar que vocês dois são participaram de diretorias diferentes, você tanto de vendas quanto projetos, quanto você de marketing, quais soft skills e hard skills você pensam que mais desenvolveu a diretoria que vocês estavam para o trabalho que vocês estão hoje? Cara, vai começar primeiro? Posso começar. Assim, em execução, eu vejo que uma das coisas mais importantes ali é a questão de responsabilidade. Assim, tu vai ter um projeto, tu vai ter um planejamento, né, de execução das atividades e tu tem um prazo para entregar para o cliente, né? Então, o mercado exige muito isso, tu cumprir as metas, cumprir os resultados, cumprir os prazos acordados. Então, isso aí é muito importante, realmente é uma soft skill bem bacana. Outra questão é resiliência. Quando a gente está lidando com gerência de projetos ou até execução dos projetos, a gente muitas vezes bate e não consegue. Então, assim, até a gente vai falar de projetos depois, né? Teve um projeto que eu participei como gerente. Até chegar à fórmula ideal, a gente fez 168 testes no laboratório. Então, É bastante Pelo amor coisa. de Deus. assim, foram vários testes mesmo. E, assim, realmente não desistir até encantar o cliente, né? Tentar entregar o resultado, né? Inclusive, até um dos valores da CONAC que eu me recordo. E, bom, resiliência, responsabilidade e de hard skill, assim, é mais aprender realmente os processos, como se monta um fluxograma de processo, como se faz uma rotulagem, tipo, realmente o que a gente aprende na faculdade, ali em cadeias da própria faculdade, aplicado em projetos. Então, assim, cansei de ter projeto de rotulagem que a gente já tinha lá todo um material pronto da própria faculdade, sabe? Então, tipo, são essas três principais que eu acho que é importante. Agora a minha pergunta é, por que você decorou o número de testes que você fez? Cara, boa pergunta. Traumático. Assim, eu como gerente eu fazia a gestão ali dos testes, né? Então, assim, a gente tinha os consultores e eu que montei a planilha até chegar no teste final, assim, tipo, foi uma bênção, assim, quando a gente chegou, a gente mandou pro cliente, ele, se eu não me engano, ele é de Curitiba, e daí a gente tinha que enviar um teste para ele, tinha que se preocupar todo com o condicionamento, embalagem,
E quando ele falou, Gustavo, gostei, é isso. Minto, ele não é de Curitiba, ele é de Balneário. Quando a gente viu, ele gostou, daí eu falei, cara, até que enfim, comemorei, mandei no grupo, acho que a gente mudou o nome do grupo, tipo, até que enfim, chegou o teste e tal, enfim, mas é um número que me marcou, né? Sim. Sobre essa parte de projetos, até que você trouxe, né, algumas coisas que tem na grade, é um ponto, assim, que eu, quando tava entrando, e outras pessoas, quando vêm falar com a gente, também se batem, é a questão de, tipo, tô no início do curso, ainda não sei nada, por exemplo, sobre aumento de vida útil, sobre como desenvolver um produto, que é algo que a gente trabalha, né, atualmente é o nosso principal foco, esses dois serviços. Gostaria de entender, assim, nessa parte, se realmente tudo que você precisava para aplicar nisso você aprendeu ao longo do curso, ou foi mais uma construção, assim, dentro da empresa, conversando com quem já sabia, pesquisando mais por fora? Assim, como tudo na vida, a melhor aula é a prática. Então, assim, tu vai aprender quando tu tomar na cabeça e ter que pesquisar mais a fundo, assim. Então, assim, a Konak, ela, pelo que me recordo, ela tem uma série de materiais já, vários drives com resenhas críticas, que chamava, né, na época, e manuais de serviço. Mas, assim, tu só vai entender a dificuldade daquele serviço, daquela atividade, quando tu realmente executar ela. E, de fato, foi uma construção, assim, a gente foi, ao longo do tempo, aprendendo por que a rotulagem tem que ser dessa forma e não dessa outra forma. Por que o desenvolvimento do produto, a metodologia começar com um MVP, com um teste menor, né? E sempre ter um padrão ali para comparar, né? Enfim, são coisas que a gente vai aprendendo na prática, assim, mas é uma construção. E a Konak, ela permite isso ao longo da execução dos projetos. E o bacana é que a consultoria todo mundo pode fazer, né? Sim. Então, isso é um ponto bem bacana. Até algo disso que você trouxe, né, que todo mundo participa da consultoria. O Erley não era da área de projetos, mas ele também participou da consultoria de alguns projetos. Você sente, assim, que entrando no início do curso você perdeu algo dessa parte de conhecimento? Ou você conseguiu construir e executar bem seus projetos? Cara, no início eu tinha muito receio, na verdade. Eu sempre fui uma pessoa insegura. Então, tipo assim, lidar com projetos, tanto alimentícios quanto químicos, para alguém que não tinha, tipo, nas fases iniciais do curso era muito difícil lidar com experimentos, essas coisas assim. Foi uma coisa complicada, mas, tipo, era só eu comigo mesmo, porque as pessoas que estavam ao meu redor, que, tipo, que estavam junto comigo, tipo, meus gerentes, ou o pessoal veterano, que estava já trabalhando com os projetos anteriormente, já me ajudavam, me conscientizavam, tipo, pediam para eu ler certas coisas, para mexer junto com eles. Então, eu tive um projeto que hoje em dia não sei como é que está a situação, que era um projeto de desenvolvimento de um produto químico que na verdade era um cosmético específico. E eu pensei, caramba, mano, eu nunca pensei que eu ia lidar com cosmético. Era algo relacionado com esmalte, essas coisas assim. E eu pensei, caramba, como é que eu vou começar isso? Primeiro que já era um projeto, tipo, com bastante gente, assim, porque era realmente uma coisa bem louca, assim, né? Pô, deixava o pessoal eufórico, assim. E aí, no início, eu ia, assim, no laboratório tremendo, porque eu não sabia o que fazer, não sabia nem se podia tocar numa mesa específica, porque vai que, sei lá, contamina alguma coisa. Mas não, no fim a gente conseguiu resolver, gravava até vídeo, tipo, produzindo, medindo, assim, pesando os produtos, as substâncias, que eram substâncias importadas, o produto da Europa, o produto da China, tudo aqui junto da Konak. Tipo, era muita responsabilidade que, tipo, fez eu moldar, assim, a minha autoconfiança, fez eu moldar mais a minha própria personalidade em cima daquilo, sabe? Porque foi muito engrandecedor. Além da parte de prático, também os teóricos me ajudavam muito para entender o conteúdo, assim. Por exemplo, quando eu entrei na Konak, em 22.1, eu era trainee e já tinha me inserido num projeto. Eu falei, caramba, como é que vai ser esse projeto? Posso falar aqui sobre o projeto? Acho que pode, né? Era um projeto de 10 tabelas nutricionais. Era uma coisa bem comum, assim, que a gente vendia bastante, que era um projeto de tabela nutricional para padaria, para confeitaria, para comércio, para indústria. E eram 10 tipos de pães diferentes. E eu pensei, caramba, mano. Tinha uns ingredientes que tu pensava assim, meu Deus, mano, farinha de amaranto. O que é isso, mano? Um minério? Botar numa farinha? Que bagulho é esse, tá ligado? Aí, no fim, a minha gerente me ensinou como fazer.
E eu matutei. Eu consegui fazer todas as tabelas nutricionais. Eu pensei, caramba, cara, isso aqui eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Porque Gênio das tabelas nutricionais. eu fui, realmente, as pessoas me perguntavam pra mim, porque já no início da CONAC eu já tava trabalhando com tabela nutricional. Tipo, até depois me confiaram, assim, nesse projeto. Então, foi uma coisa que me agregou, assim. Foi uma Você coisa tem de 2 coração. meses de CONAC com mais tabelas nutricionais que eu na minha carreira. Sim, botar no currículo lá, certinho. 10 tabelas nutricionais em menos de um mês. Sim. Sobre esse projeto até de esmalte que você trouxe, né? Você é da área da engenharia de alimentos, né? Isso. E na CONAC você também teve contato com projetos da área química? Nossa, sim, muito forte. Eu tive dois projetos, um era desse de esmalte, que era prático e teórico, né? Que a gente fazia teste, fazia experimento, e tinha outra parte que era teórica, que era um outro projeto que era sobre biopolímeros, alguma coisa assim, para produzir capinhas para celular. É uma coisa bem Legal. específica, assim, é uma coisa muito louca. E essa parte era só teórica. E aí, tipo, a gente estudava bastante e tal, e o pessoal me ajudava também. A gente lia conteúdo, a gente lia artigo, tudo envolvendo engenharia química. E é uma experiência legal, pô. Mesmo sendo da engenharia de alimentos, tipo, a gente tá vendo coisas que o engenheiro químico, que é um parceiro nosso, que, tipo, que é do mesmo departamento, faz. E é uma experiência, é uma oportunidade. Tanto é que eu vou levar isso para minha carreira profissional. Eu vou expor que eu produzi isso, que eu fiz isso. Então, tipo, mesmo não trabalhando nisso, já dá um destaque a mais. Já dá uma coisa mais E agregadora. acrescenta o currículo também, assim. Total. Totalmente. Total. Mas você também foi diretor de marketing, né? E quanto tempo você já estava na CONAC quando você virou diretor? Basicamente foram 6 meses de trainee, aí depois eu fui efetivado para assessor de marketing, fiquei 6 meses como assessor de marketing e em seguida eu trabalhei como diretor de marketing, então foi a fase 23.1 que eu trabalhei só de diretor de marketing. E como foi ter essa confiança em cima de você, de ser um diretor, de conduzir uma diretoria da CONAC, conduzir o marketing da CONAC? Cara, foi uma experiência do caramba, assim, sério. Foi uma coisa impressionante, eu não sabia que eu ia aprender tanto. Porque assim, né, tu tá como assessor, ou tu tá como consultor de projeto. Tu não vai trabalhar liderança, tu não vai trabalhar gerenciamento, tipo, beleza, para execução, sim, óbvio, projetos, né? Mas, tipo, pra mim, que era de marketing, eu não vou pegar uma etapa de uma atividade e mandar para alguém, ou eu não vou, tipo, ter que lidar com feedback, tipo, tem que dar feedback para ele, feedback para ela. Tipo, não era assim. Então, eu aprendi muito mais da parte de ser um bom líder do que, tipo, ser um assessor. Era uma fase a mais, sabe? Apesar de ser um líder, eu também trabalhava com muitas outras coisas de marketing, porque na minha época foi uma diretoria enxuta. Foi, tipo, eu fui obrigado até a me profissionalizar mais para aprender mais, porque na época que eu era assessor, eu trabalhava com coisas específicas. Eu sendo diretor, eu basicamente era um guarda-chuva, né? Pegava tudo, eu tinha que saber tudo da diretoria. Então foi uma coisa que me agregou muito, assim, vale muito a pena eu ser líder. E para você, assim, que teve uma mudança de diretoria, como que foi essa decisão de, estava em uma diretoria, decidi ir para outra, como foi o aprendizado das duas sendo diferente, soft skill, hard skill diferentes para as duas, mas como que foi essa mudança dentro da CONAC? Legal. Assim, vou contar então do início, como que foi minha jornada assim, com o Harley. Eu comecei como trainee, né? 3 meses. Depois eu fiquei como 6 meses como assessor de execução. E depois eu também virei diretor. Então, foi no horizonte de 1 ano aí que eu tive até a chegada da diretoria. E no semestre seguinte, daí eu fui para Planejamento e vendas. planejamento e vendas, isso. Bom, então tive esse horizonte de 1 ano e daí no semestre seguinte eu fui para P&V. Então, quando eu entrei na diretoria ali, até antes dessa transição, era engraçado porque, assim, foi um cenário justamente o contrário do Harley. Minha equipe era muito grande. Eu tinha 11 assessoras. Tá maluco? Nossa, isso é muita gente. Então, CONAC inteira. Quanta gente tinha na CONAC naquela época? tinha umas 45 no máximo. Caramba. Eu acho que era 40 e 45 pessoas. E é isso que a gente não tinha nem feito processo seletivo. Então, assim, era eu e as 11 meninas e assim que fez o processo seletivo, acho que entrou mais uns 4, tá? Daí ficou, tipo, 15 pessoas embaixo do guarda-chuva.
Nossa, E daí- é muita gente. É tipo o que a gente tem atualmente de gente no Conac. Aham. E, assim, foi muito, muito, muito bacana essa oportunidade de gestão, porque é um dos primeiros contatos que tu tem, assim, com realmente liderar pessoas e uma liderança que apoia, sabe? Tipo, é muito bacana, assim, ver os projetos acontecendo, participando e ver o pessoal é, fazendo as coisas mesmo, assim, né? Tipo, todo mundo se ajudando. Então, a gente tinha um momento no final da reunião que era compartilhar os desafios. Projetos desafiadores, o que que eu posso fazer de diferente, onde que eu posso pensar, com quem eu posso falar, né? E, assim, até hoje no meu trabalho eu faço isso. Só mudou o nome, agora são Dailies. Lá era ZRAs. Então, tipo, muito massa. E a transição, assim, tipo, foi um gostinho a mais. Eu não queria sair da Conac ainda, eu sei que já estava na hora ali, talvez já estava satisfeito com o trabalho até o momento, mas eu falei, quer saber, vou mudar de área, vou testar uma coisa nova, uma coisa que eu ainda não testei. Apesar de eu já ter a oportunidade de vender antes, na diretoria de execução, na época a gente podia vender também. Em PIV, tipo, realmente ter um momento para aprender a fundo as técnicas. E hoje eu trabalho com vendas, eu sou coordenador de vendas da Harvard, então, essa experiência que eu estiquei um semestre foi o que brilhou nos olhos da pessoa que fez o processo seletivo na Harvard e falou, poxa, que bacana que tu aprendeu o que é espinho, o que é bunch, o que é um pitch de vendas, tipo, um semestre a mais que eu me dediquei para estudar e, tipo, é o motivo pelo qual onde eu tô hoje, sabe? E comparando a empresa que você está agora com a Conac, o que você vê de semelhança entre as duas? Assim, você é uma empresa júnior também. Tá. Assim, a questão do organograma, eu acho que toda empresa ela tem um organograma, tem as suas funções separadas ali. Então esse é o primeiro ponto. Mas entender de organograma, né? Saber que cada área tem a sua função e que elas se complementam, né? Então a gente fala que tem que ser uma sinergia ali entre as áreas, né? Então, em qualquer outra empresa não é diferente. Outro ponto muito importante que a primeira oportunidade que tu tem, geralmente, é na Conac de tu aprender sobre gestão. Então, a gestão estratégica, saber o que é um OKR, saber o que é um BSC, realmente montar indicadores e KPIs para as suas áreas, tipo, é um negócio que, assim, não é todo mundo que aprende, a maioria das pessoas que não passam por essa oportunidade saem cruas do mercado de trabalho sem isso, então, assim, tu chegar com um know-how de gestão na empresa, assim, é outro patamar. Então, realmente, muito Faz bacana. toda a diferença. Eu tenho um ponto para falar sobre isso aí, porque realmente é muito legal essa parte de, tipo, o quão semelhante é uma empresa júnior para uma empresa sênior. Claro, obviamente tem suas diferenças. Afinal, empresa sênior e empresa júnior são vertentes diferentes, assim, tipo de pessoas que trabalham em cima disso. Mas tem muita coisa que tu aprende na Conac que quando chega lá numa empresa sênior, eu penso, cara, as pessoas ficam até surpresas, tipo, cara, mano, da onde que tu sabe disso? Tipo, a parte de OKR. Mano, o OKR é a base da minha empresa. Assim como era na Conac, e a Conac trouxe isso muito forte, tipo, era uma coisa que a gente sempre tinha que se atentar, sempre prestar atenção, fazer e tal, metrificar nossas metas, essas coisas assim, e isso tem no mercado de trabalho, tem nas outras empresas. Então, é uma coisa louca. Vou falar até uma coisa específica minha, tipo, na parte de marketing, eu trabalhei mais com isso quando eu era diretor, que eu manejava muito o site da Conac. Então, tipo, eu usava muito a plataforma que gerencia site, que era o WordPress. Vou falar um nome mesmo, tipo, mais específico. Lá eu postava blog, lá, tipo, eu mexia nos botões, lá eu tinha noção de como que era um site. Quando eu cheguei na COS, que é a empresa que eu estou trabalhando agora, a minha gerente perguntava assim, então, você vai ter que produzir blogs, que é o meu trabalho, eu produzo conteúdos, Sim. e você vai ter que postar, você vai ter que entrar no site do cliente, postar, e aí ela me perguntou, você sabe usar WordPress? Mano, a pessoa que não sabe, não trabalha com empresa júnior, é muito difícil lidar com WordPress, lidar com uma plataforma de gerenciamento de site. Eu falei, sim, eu faço. E eu não precisei, tipo, de uma capacitação, eu não precisei de perder mais, tipo, meses ou semanas estudando sobre isso. Não, eu já tenho uma noção, pelo menos, tipo, no mínimo básica, de uma Sim. coisa que tá muito, tipo, inerente no meu trabalho. Então, é uma experiência, é uma experiência.
É algo até que estava bem quente, eu acho, né? Faz mais ou menos meio ano que você saiu da Conac, quando você entrou para trabalhar nessa empresa, né? Então é algo que você ainda lembrava bem, tinha tudo Nossa. bem na cabeça. Nossa, total. Mesmo sendo, tipo, mesmo passando um tempinho, tipo, eu até estudava de novo e tal, pra relembrar, assim, porque realmente era uma coisa que eu queria, trabalhar com marketing depois da Conac. E esse ponto que você puxou também, querendo ou não, se fosse uma entrevista assim, pedindo isso, você teria uma vantagem muito maior em frente da outra pessoa, que eles não teriam que gastar um dinheiro com essa capacitação, Sim. não teriam que esperar você se capacitar para poder atuar na área. Um ganho de tempo para você e para a empresa também. Foi realmente muito vantajoso, porque quando eu mostrei meu currículo, quando eu enviei meu currículo, eu tive 3 etapas, né? Eu envio o currículo, a primeira entrevista com o RH tive 4. Depois do RH eu tive um desafio que me mandaram para produzir, que era produzir um conteúdo específico. E a última entrevista, que é a entrevista final, a entrevista major, que é com o gerente, meu gerente e o chefe da empresa. Eu pensei, meu Deus do céu, que loucura. No fim foi de boa, foi tranquilo, me adoraram. Eu acho que me adoraram, senão eu não tava na empresa. Não sei. Mas eu falei o que eu aprendi, o que eu trabalhei, o que eu atingi na Conac, o que eu fiz, o que eu agreguei pra Conac, o que a Conac me agregou. E, pô, foi um diferencial, assim, realmente. Tanto é que não era específico pro meu curso. Engenharia de alimentos, o que tem a ver com blog, o que tem a ver com marketing. Tipo, lá na descrição da vaga tava dizendo, tipo, específico para design, para social media, para pessoas que fazem administração e... como é que é de marketing, tipo, que tem aí na Comunicação? Comunicação, as coisas assim. Jornalismo. Não, jornalismo não, mas enfim, Publicidade e publicidade e propaganda. propaganda. Era bem específico para publicidade e propaganda, principalmente. E tipo, pelo jeito, com as minhas experiências, não precisou de alguém de publicidade e propaganda para exercer o trabalho, sabe? Alguém da engenharia que fez parte da Conac, já bastou. E até, complementando, quanto mais coringa tu é no mercado, melhor. Porque, assim, se tu entende como mexe num Excel, num Word, como sabe formatar uma apresentação, sabe mexer em coisas de marketing, sabe venda, sabe execução, tipo, a gente chama isso de profissional em... corrija se eu estiver errado, mas tem o profissional em T e o profissional em Y, que enfim, ou tu é muito especialista em algo, ou tu é muito generalista. Então, assim, o mercado está exigindo cada vez mais pessoas generalistas, porque ela, assim, é pau para toda obra. E, assim, só o fato de tu se desafiar num processo seletivo, até pegando o gancho contigo ali antes, já é um aprendizado. Assim, eu conheci várias pessoas na UFSC que tentaram 4, 5, 6, 7, foram passar lá na 8ª vez na Conac. Assim, na última fase passou, pô, legal. Mesmo assim, eles falaram que valeu a pena, sabe? Tipo, o fato de tu ir lá, participar de um processo seletivo, gravar um vídeo, fazer um case, o mercado é a mesma coisa, tá? Hoje tem uma série de plataformas de processos seletivos automatizados e tudo mais, mas para a gente contratar, nunca vai ser um robô, vai ser uma pessoa no final das contas. Sim. E, assim, no final das contas, tu vai passar a primeira percepção para essa pessoa. E, tipo, assim, saber se comportar num processo seletivo vai ser muito positivo. E tu vai ganhar feedbacks da Conac, enfim. E, bom, acho que vale a tentativa, mesmo que não passe na primeira vez, pode tentar a segunda, terceira, quarta vez que, sim, não tem erro. Não vale a pena. Não vale a pena. Sobre essa parte do mercado também que você trouxe, mesmo são experiências que a gente nem percebe que estão acontecendo, então eu observo assim de mim e das pessoas que entraram comigo na minha época, coisas assim básicas, de comunicação, de saber se portar em um ambiente, de saber como chegar numa entrevista. Às vezes a gente não tem noção, a gente pensa, por ser uma empresa júnior, vou chegar lá, vou ver o que acontece, mas é realmente algo assim que a gente vai aprendendo de diferenciais, de como se portar, do que falar, como se comunicar. Então é bem interessante a gente ter essas experiências. Eu vejo que é algo assim que ao longo do tempo todo mundo vai evoluindo, mesmo que não seja a área específica, né? De todas as áreas, não só áreas que envolvem comunicação, a gente se desenvolve nesse sentido. A parte de gestão também é algo que eu vi até lá no seu LinkedIn, que foi quando eu era trainee, o Erley, que me ajudou a criar o meu LinkedIn. Se eu não tivesse entrado na Conac, provavelmente eu não teria um. Primeiro porque eu não teria experiências para adicionar, e segundo porque eu não ia ter esse contato. E aí eu vi assim que essa parte de gestão até é algo que você evoluiu de forma muito rápida. Então, não faz tanto tempo que você entrou no mercado de trabalho e já tem um cargo agora que é de gerenciar um time, de gerenciar uma equipe. Não ficou só na parte
na parte bruta, na parte operacional mesmo, de assessor, de executar, mas já está em um cargo de gerenciar assim, um tempo bem rápido. Se eu não me engano, fazem 3, 4 anos mais ou menos que você entrou no mercado. Não, é isso mesmo, Isabel. Essa ascensão rápida eu acho que foi muito voltada principalmente por ter pegado junto com o meu gestor lá desde o começo. Então eu passei, tenho um mercado de trabalho recente, assim, eu tenho um pouco menos de 5 anos aí, e muito por aprender fazendo. Sim. Acho que isso foi bem positivo ali, porque assim que a gente faz e erra, a gente aprende. Só assim. Não é leitura, não é vídeo, não é material, é fazer, errar, aprender. E isso foi uma coisa que eu levei bastante assim para ouvir as pessoas mais experientes. Então, constantemente ele me dava feedback sobre posturas, sobre como se comportar, como se vestir melhor quando vai ver um cliente. Enfim, uma série de dicas assim que eu fui pegando e fui absorvendo mesmo. Sim. E contribuiu para realmente ter essa ascensão rápida. Assim, não é comum numa empresa tu ascender tão rápido. Principalmente em empresas grandes, assim, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa grande mesmo, de 500, 1000 funcionários, a ascensão é ainda maior. Tem que ficar, por exemplo, 5, 10 anos num cargo para aí virar um sênior, por exemplo, ou aí virar um coordenador, supervisor. Então, eu acho que foi bem hands-on, assim, né? Tipo, Sim. Até nessa parte de ser uma empresa grande, sobre a sua empresa, eu vi que ela já trabalhou também com algumas marcas. É uma empresa que trabalha então com marcas bem grandes, John Deere, Guararapes. Uma marca que eu nem sabia qual era, mas eu vi ela, tinha o nome e uma logo da Pepsi, daí eu já relacionei que era uma marca relacionada à Pepsi. Então você tem assim contato com essas empresas maiores, você vê que tem um impacto em estar tendo esse contato também com a sua empresa. Uhum. Na Harbour, que é a empresa que eu trabalho hoje, ela tem um know-how bastante grande, assim, com projetos para a indústria. Então, a gente trabalha com um sistema para controle de produção e controle de qualidade. E essas duas vertentes, basicamente, 100% das indústrias do mundo precisa. Ou precisa controlar a produção, ou precisa controlar qualidade. Ou, às vezes, os dois, tá? Então, assim, realmente a gente vê muita coisa. Eu, formado em engenharia de alimentos, tem vários projetos de alimentos, mas no caso o alimentos ele tem um foco mais em qualidade, porque a ideia é que tu entenda estatisticamente se uma variável está fora, quanto que eu posso perder de matéria-prima, produto final, Sim. por conta desse erro de processo. E na produção realmente o processo estar rodando, ter uma gestão em tempo real ali para que ele aconteça na velocidade esperada, né? Então, são duas soluções que se complementam e realmente a gente atende desde a empresa grande até a empresa média, pequena. Então, é bem variado assim os setores e hoje eu vejo que a minha formação como engenharia, tipo, ela já traz muito subsídio e, assim, alimentos, sendo bem franco, é o que eu menos vejo na minha área de controle de produção. Mas por entender da engenharia e por ter visto isso nos processos ali das consultorias, né? Isso me ajudou muito a entender o que é um processo de uma indústria metalmecânica, de madeiras, enfim, tudo eu aprendi assim com base num conhecimento prévio que eu tinha dos projetos ali que eu participei na CONAC e depois só reforcei ali no mercado de trabalho mesmo. Sim, é até uma pergunta que a gente fez uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, para quem acompanhar o podcast está mandando algumas dúvidas. E aí o Eric Soares, ele perguntou pra gente assim, se no seu trabalho já teve alguma dificuldade que você experienciou na CONAC, que depois você experienciou lá no seu trabalho, foi muito mais fácil por já ter tido esse contato inicial, né, e depois já ter mais ou menos uma noção de como tá resolvendo. Legal. Então, Eric, obrigado pela pergunta. Acho que uma das primeiras dificuldades que a gente teve assim que eu entrei para substituir uma pré-vendedora que estava, na época, ia sair. Quando eu entrei, eu não sabia que eu ia substituir ela. Eu soube, assim, um mês depois, que eu ia para a cadeira dela. Então, assim, na época tinha o meu gerente. Na verdade, não tinha nem meu gerente ainda, tá? Tinha um vendedor e esse vendedor respondia diretamente pro CEO. Daí tá. Assim que eu entrei, tinha essa pré-vendedora também, né? E daí ela me treinou durante um mês ali. E daí depois de um mês ela falou, Gustavo, tô indo embora,
obrigado, um abraço. E daí eu É falei, isso aí. beleza, não sei nada, tô entrando aqui, mas vamos lá. E então essa primeira dificuldade de ter que aprender, depois que ela saiu, basicamente sozinha as coisas, né? Então, desde as consultorias lá na Konak, era muito isso que vivenciava. Então, tem muita coisa que tu vai ter que correr atrás, dar um jeito e resolver. Afinal de contas, as pessoas são contratadas para resolver problema. Então, isso Sim. não é para fazer o cliente feliz, não é para fazer nada disso, é para Sim. resolver problema dos clientes, resolver problema da empresa. Então, esse é um ponto importante. E logo que o meu gerente, que até hoje é meu gerente, ele entrou 2 meses depois de mim. Sim. E daí o nosso papel foi estruturar o setor comercial. Então era uma coisa que eu sabia mais ou menos como funcionava, sabia que tinha um pré-vendas, tinha que ter um vendas, tinha que ter um gestor para gerenciar e cobrar os prazos. E tudo isso foi visto na prática ali, né? Sim. Então tivemos que fazer do zero ali. Daí ele desceu para a operação junto comigo, pegou junto, ligou para cliente, fez cold call, que a gente sempre acha, nossa, que medo, né? Fazer uma cold call. Cara, era meu dia a dia. Beleza. E daí depois disso, a empresa já estruturada, com um pouco mais de pessoas na área, Sim. a gente deu um passo a mais, que era fazer pela primeira vez um planejamento estratégico. Pela primeira vez. É isso que vocês ouviram. A empresa tem 28 anos. A primeira vez que ela fez um planejamento estratégico foi há 2 anos atrás. E assim, na Konak a gente fazia planejamento estratégico o tempo inteiro. Fazia o tempo inteiro. Então assim, era normal fazer fazer isso. Tava enraizado, né? Então todo aquele background que eu tinha de o que é um OKR, o que é uma KPI, o que é uma meta individual, Sim. a gente usou para construir junto. Meu gestor ele já tem bem mais história, assim, ele já trabalha há mais de 10, 15 anos aí no mercado de trabalho, mas eu já ter esse background com um curto período de mercado de trabalho é realmente bem um diferencial e como é que permite isso? Sim, legal essa parte, né? De ter o contato na prática, então, com coisas que muitas vezes nem eram da sua função, do seu papel como você estava trabalhando então no pré-venda, né? Nem era talvez a sua função estar estruturando toda a parte do processo comercial, de planejamento, mas por já ter tido esse contato, você pode estar ajudando, auxiliando nessa parte. Eu acho que é uma parte bem legal que a gente trabalha, né? O planejamento estratégico é algo que há tempos a gente faz todo ano, depois no meio do ano faz uma revisão Sim. tática das metas. Acho que é um processo bem interessante. Até na sua empresa, assim, de que forma vocês trabalham com essa parte de controle de metas, de entender a estrutura da empresa, como está o andamento? Certo. Hoje a gente tem uma plataforma que a gente gerencia todos os OKRs e as KPIs. Então, a gente tem o nível estratégico, que são os objetivos estratégicos da empresa, né? Então, é isso que sustenta onde a empresa quer chegar, né? Que é a missão, visão e valores. Então, mesma coisa. Toda empresa deve ter, se não tem, deveria ter. Então, em cima, no topo, né, são os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos, eles vão ter os KRs, que chamam, que são, se eu quero ter uma empresa num crescimento mais sustentável, o que me leva a ter uma empresa com um crescimento mais sustentável? É aumentar o faturamento de X para Y, vender o número de projetos de W para Z, enfim. Então, os KRs sustentam os objetivos estratégicos. E abaixo disso, daí tem as KPIs, que são o que os individuais, os diários, né? Então, a KPI é o que está no dia a dia. Realmente, o que eu tenho que executar essa semana? Eu tenho que fazer com que um cliente visite outro cliente. Então, lá na empresa a gente chama isso de interação avançada. Sim. Então, uma pessoa que está interessada em comprar visitar um cliente que já tem um sistema. Isso a gente chama de IA. Bom, e isso é o que está no dia a dia, é o que a gente revisa toda semana. Mas o objetivo estratégico não muda. A empresa quer sair de 1 milhão para 10 milhões, por exemplo. Então, basicamente, é assim que a gente vê. E daí a gente usa uma plataforma para gerenciar isso. A gente tem alertas quando está dentro da meta, alertas quando está fora, se tem um plano de ação atrasado. Então, assim, é realmente bem prático, assim. Antes a gente fazia na planilha e agora a gente evoluiu para um sistema, tá?
É legal que se assemelha bastante até com o que a gente faz aqui, né? É legal ver as semelhanças com as empresas sêniores também, de ter essa meta definida, esses pequenos passos para estar alcançando a meta, esse controle que facilita bastante a gente chegar nesse estado. Eu acho que é legal ver essas semelhanças. Eu vejo muito que a Conac, como tem uma grande rotatividade, acaba que você tem muita oportunidade de, na sua vez, poder mudar as coisas. Então, você ter essa liberdade de pensar com pensamento crítico e trazer isso para o mercado de trabalho, eu acho que é uma diferença muito grande. Acabou que o Erlen acabou não falando muito, mas se quiser comentar sobre as situações também de que estar no mercado de trabalho e ter feito parte da Conac mudou para você, que trouxe para você conhecimentos maiores que ajudaram você no seu emprego atual. Nossa, total diferencial, né? Porque assim, quando eu trabalhei de marketing, primeiro de assessor, eu era muito nichado. Então, assim, teve o diferencial de mudar de assessor para diretor, primeiro ponto. No assessor, eu trabalhava em coisas específicas. Era meu trabalho, tipo, cuidar falar de uma plataforma que o marketing usa muito, que é o Meta Ads, o Facebook Ads, que a gente basicamente faz anúncios pelo Facebook, pelo Instagram, essas coisas assim. E também eu produzia posts e produzia conteúdos. Isso era o que eu trabalhava como assessor. Quando eu fui para diretor, eu comecei a aumentar os braços. Então eu tinha que lidar com tudo e aprender sobre tudo. Então, o que minha assessora na época trabalhava com Google Ads, eu tive que aprender tudo com Google Ads também, que era uma outra plataforma de marketing que hoje em dia a Conac usa bastante, que é uma plataforma de anúncio pago, que divulga serviços e tal. E quando eu adentrei nessa área de diretoria, onde eu trabalhei com o Google Ads e também trabalhei mais um pouco com conteúdo, com produção de conteúdo, aquilo ali me deu um start. Porque quando eu saí da Conac, aquilo ali era o principal ponto que eu entendia, até mais do que quando eu era assessor. Eu comecei a mudar de foco e prestar mais atenção apenas na produção de conteúdo e na produção de anúncios. E isso foi um diferencial para eu entrar na COS. Foi um diferencial para entrar na COS, nessa empresa que eu estou trabalhando agora. Porque quando eu fui inserido, né, nessa área de produção de conteúdo, onde eu tinha que pensar sobre personas, que era uma coisa que a gente trabalhava muito na Conac também, que é o público-alvo para aquele tipo de cliente, o que aquele cliente quer atingir, que tipo de serviço que ele quer anunciar. Sim. Aquilo ali foi total relembrança da Conac, porque eu não precisei me capacitar mais. Claro, a gente sempre tem que dar uma refrescada na memória, a gente sempre tem que aprender de novo certas coisas, ou aprender mais coisas que a gente não viu, mas aquilo ali já tinha como base. Eu já tinha como base como trabalhar as melhores palavras-chave para aquele cliente. Eu faço isso com os clientes da COS. Então, basicamente, por exemplo, eu tenho uma clínica de nutrição, uma clínica específica em nutrição que é cliente da empresa. Eu vou ficar responsável na parte de conteúdo dessa clínica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro ver o melhor público-alvo da clínica, analisar que tipo de pessoa que gosta de ver sobre aquele conteúdo, que tem possível interesse em comprar, em marcar uma consultoria com aquela clínica, e eu vou buscar as melhores palavras-chave que podem dar um flash na cabeça desse possível cliente, dessa possível pessoa que quer contratar. Então, palavra-chave de clínica de nutrição, por exemplo, como me consultar, onde tem uma consultoria de nutrição em Florianópolis, ou como montar uma dieta, ou o que eu posso fazer para emagrecer, o que eu posso fazer para ganhar mais hipertrofia. São palavras-chave que a gente diz, são termos-chave. E isso eu pego, absorvo, faço uma filtragem. Quais são as melhores palavras-chave, quais são mais concorridas, menos concorridas, mais buscadas, menos buscadas, e eu produzo conteúdos em cima disso. Faço blogs, eu faço um blog inteiro sobre onde achar uma clínica de nutrição. Eu faço um blog inteiro sobre como emagrecer. E assim eu consigo filtrar que tipo de pessoas vão poder escolher aquela clínica. E isso tem total diferencial na minha cabeça, porque eu já trabalhei com isso na Conac. Trabalhei muito com isso em projetos de desenvolvimento de produto, de aumento de vida útil, produzir conteúdo em cima disso para a Conac. Então caiu como uma luva para mim. Foi uma coisa muito importante. Sim. Até algo sobre a sua empresa, que eu gostaria de saber mais. Como funciona assim a divisão do seu trabalho? Você tem
uma área de atuação específica? Por exemplo, trabalha com blogs, outra pessoa trabalha com posts, ou é meio intercalado? Como funciona? A COS, ela tem 7 anos de empresa, né, de idade, e hoje em dia a gente é uma equipe de 10 pessoas, se não me engano. 10 pessoas. É uma equipe enxuta. Então, a minha parte de conteúdo é realmente específica para conteúdo. Então, o que eu faço? Eu produzo blogs e também eu faço planejamento de marketing para as clínicas. Então, eu faço a filtragem de palavras-chave, eu defino as personas daquela clínica, eu vejo que temas que a gente pode fazer para um período específico de tempo. Então, eu faço planejamento trimestral, né? Tipo, janeiro, fevereiro, março. Então, essa é a minha responsabilidade. Então, eu tenho agora uma parceira de conteúdo que também faz a mesma coisa que eu. E também tem um pessoal encarregado no social media, que trabalha com desenvolvimento de publicações de Instagram, de Facebook, de LinkedIn. Também tem o pessoal do design, que aí realmente constrói o site. Eu mexo com o site, sim, só que eu posto. Eu não construo o site do zero. Então tem o pessoal do design específico para isso. Também tem a galera do tráfego pago, que é específica para anúncios. E aí também tem outras partes que isso aqui é mais para dentro. Essa aqui o meu grupo é esse, né, de design, tráfego pago, social media, todos os conteúdos. Dessas áreas da sua empresa, até o meu conhecimento, acho que você explorou bastante delas na Conac, né? Até o momento quando você era diretor, você passou um período sem assessores, então você teve que estar cuidando de tudo isso. Você acha, assim, que participar da Conac diferencia um pouco da empresa sendo no quesito de que você pôde ter um pouco de conhecimento de tudo e não de uma área específica? Mesmo sendo de uma diretoria só, eu aprendi muito. Claro, né? Você trabalhou em duas diretorias. Poxa, deve ter agregado muito para o mercado de trabalho. Mas também, quando uma pessoa fica muito específica naquela diretoria, ela não tá, tipo assim, nichada. Ela não tá, tipo, com duas paredes aqui, só olhando para frente. Tem muita coisa para explorar numa diretoria e em pouquíssimo tempo. Eu considero 6 meses pouco tempo. Sim. Na Conac, claro que é bastante. Mas, tipo assim, para a pessoa que realmente quer aprender, é pouco tempo, porque a gente quer ver de tudo, aprender de tudo, descobrir tudo, explorar tudo também. E às vezes não tem como, às vezes é difícil. E às vezes até depois da Conac tu consegue explorar outras coisas. Mas foi um diferencial total eu ter trabalhado mais comigo mesmo na época de diretor de marketing. Que se não fosse isso, talvez eu nem estivesse na COS hoje em dia. Então, tudo tem uma consequência. Tudo está interligado. A gente falou bastante sobre a empresa, mas relembrando da Conac, vocês tiveram 2 momentos diferentes da Conac, tanto antes da pandemia quanto depois da pandemia. E eu queria ver com você um momento que você não dispensável, mas inesquecível que tu teve na Conac, que trouxe para você muitos momentos bons, e não necessariamente em trabalho, mas em questão de entidade e crescimento pessoal dentro da faculdade. Legal. Eu acho que a parte do movimento Empresa Júnior ali, de conhecer pessoas, fazer networking, é o que mais agrega no final das contas. Porque são essas pessoas que tu vai se deparar lá na frente no mercado de trabalho, realmente te indicar para um trabalho, ou até te contratar para uma empresa que te conheceu lá no evento, por exemplo. Assim, tem inúmeros eventos, minha época ali, pré-pandemia, tinha o Eneg, tinha o Conseg, tinha o encontro de líderes, que é só para os diretores e tudo mais. Então, assim, esses eventos eles foram muito, muito, muito bacanas, assim. E, é claro, tinha parte de palestras, tinha parte de festas e, assim, tudo era muito bacana, assim. E uma coisa que eu lembro, assim, que assim, me marcou bastante foi no Eneg de Gramado. A gente foi no Eneg de Gramado, gente. Olha só que chiqueza, né? Na ida pra lá, a gente não tinha hino, a gente não tinha nada estruturado, a gente só tava indo. Daí a gente falou, gente, se a gente criasse um hino? E daí, aquele hino que alguns devem conhecer, aquele Máquina de Vendas, a gente criou indo pro Eneg. Então, assim, foi muito legal. E um outro ponto bacana, que na ida pro Eneg também, eu tava negociando com uma empresa lá que era para fazer suco de melancia, o projeto. E no ônibus a gente conseguiu fechar o projeto. Então, no meio da estrada. Caramba! Chegaram lá. Só no ônibus já rolou essas duas coisas. Montar o hino e ligar pro cliente, fechar negócio, o cara assinar assim, online.
E no evento, eu lembro que tinha lá um simulador de Fórmula 1 da Pirelli. E assim, era a pista de Interlagos lá. E daí era um simuladorzinho que tu testava e se tu chegasse num tempo lá, eu sou bom com números, de 1,29, tu ganhava uma garrafa. E assim, cara, tinham 3 dias de evento. Nos intervalos ali, sempre eu ia lá pra tentar aquela garrafa. E hoje tá lá em casa essa garrafa. Então assim, cara, era muito difícil. Pensa que tu tinha que fazer a volta inteira em 1 minuto e 29 segundos. Daí, cara, tipo assim, foi uma coisa bem bacana ali que eu... E tu conseguiu no terceiro dia? No terceiro dia, assim, ó, na Pô, no finaleira. No último, né? Qualidade. Total. Mas você comentou até uma coisa dos eventos, que tem as palestras, as festas, e eu vejo muito uma coisa dentro da faculdade que é muito pensar num padrão de pessoa que entra em EJ. E é uma coisa que vem se desconstruindo também, com pessoas novas entrando, coisas assim, mas eu queria meio que você falasse como que era o perfil das pessoas que estavam na EJ quando você estava, e depois também o Erlen pode complementar na visão dele, pós-pandemia, porque meio desmistificar isso de que é só aquelas pessoas mais que só vão na graduação, que não vão em festa, que não fazem nada, e mostrar como realmente é as pessoas dentro da EJ. Legal. Assim, na nossa época, realmente era um pessoal muito bacana mesmo, assim. Acabou entrando várias pessoas da minha fase na época, tinha algumas pessoas de outras fases, assim. E assim, era realmente um pessoal que tava literalmente em tudo. Então, tava nas festas da Pecado, tava nos CA-feiras, tava em tudo, assim, literalmente. Não tem essa questão. Eu acho que esse mito que realmente existe não é verdade, porque quem tá lá, na verdade, no final das contas, tá para se capacitar e para garantir que tenha um futuro melhor no futuro, que consiga um melhor emprego, que conheça uma pessoa que no futuro pode te indicar. Então, assim, não existe perfil para quem quer construir seu futuro. Então, para mim, é realmente um mito. Assim. Exatamente, cara. Esse ponto, tipo, tinha muito esse estereótipo. Ah, não, pessoa que entra no CONAC, pelo amor de Deus, que cara chato. Não é assim também, pô. Na verdade, nunca foi. Só porque as pessoas criavam estereótipo, porque, sei lá, às vezes tinha preconceito com a CONAC, ou às vezes nunca conversava com ninguém da CONAC. E era assim, e continua assim. Até que chegou um momento que as pessoas começaram a se expor mais. Eu, pelo menos, quando eu era da CONAC, eu fazia propaganda pra todo mundo, até pra calor, desde calor até veterano, até pessoas de fora do curso. Falava assim, mano, pelo amor de Deus, entra na CONAC. Tu é de biologia, tô nem aí, mano, mas entra na CONAC, tá ligado? Vai ser bom pra ti. E era legal mesmo porque, claro, é uma mistura. Tinha pessoas que eram realmente mais fechadinhas, tinha pessoas que eram mais extrovertidas, mas é assim que funciona. Qualquer entidade é assim. Independente se é CONAC, se é Pecado, se é Saeca, se é Caleca, mas enfim. O negócio é gostar da entidade, é estar com a galera, até tipo... acontecia muita coisa engraçada na minha época, né? Pelo menos era muito divertido. Tipo assim, ainda mais que eram pessoas às vezes da CONAC, mas também de outras entidades, então tinha aquela mistura, né? Tinha aquela resenha muito boa. Por exemplo, posso contar a história aqui? Pode. Não, de boa, essa história de boa. Foi no Work Weekend, se eu não me engano, foi eu acho que o primeiro evento do ano, MIT 3.1, né? Basicamente era um evento aqui, né? Um evento próximo, mais pra cima da ilha de Floripa. E era o mesmo fim de semana da Pecado, né? A festa do nosso curso, uma coisa incrível. Mesma coisa esse ano, exatamente. E o que aconteceu, né? Basicamente, vocês estavam juntos, não estavam? Não lembro. Não, a gente ainda não tinha. Foi o semestre que a gente entrou de Eu treino. não lembro se era 3 dias ou 2 dias, agora eu esqueci. Mas basicamente... 2 dias. 2 dias, exatamente. Tá, ok. Então, era num sábado da Pecado. Então, basicamente, a gente teve as palestras de manhã, de tarde, tava rolando o Work Weekend, ia ser no sábado e no domingo, e aí a Pecado no sábado ia ser às 10 horas da noite, obviamente. Aí o que aconteceu? Basicamente assim, a gente tinha se esquematizado, né, a galera da CONAC, então, vamos do Work Weekend pra Pecado? Por que não, né? Uma coisa, porra, tudo normal, tá ligado? De boa, assim, uma festa que vai até as 4 da manhã, qual é o problema? Ia começar às 7 no outro dia, mas vamos, né? E aí o que aconteceu? A gente foi. Chegando lá, a gente estava definido, né? Eu vou falar os nomes aqui, eu acho que pode falar os nomes. Basicamente era eu, o Bristotti, o Gustavo e o Nicolas, se não me engano.
Acho que era isso, é o quarteto. O quarteto infinito, né? O quarteto top, assim, da Pecado com Konaki. A gente foi, beleza? Se arrumamos lá, a gente chegou meia-noite lá, acho que a gente tava, tipo... A gente tava cansado, né? Porque, tipo, foi bem legal, mas... Pô, ficar o dia todo fora de casa é uma coisa que cansa, assim, e tal. Mas vamos tomar energético com vodka, tomar um monte de coisa, blá, blá, blá. Cara, a gente tinha definido que ia ser, tipo, 3 horas da manhã, voltava, ou 2 horas e meia. A gente já ia voltar. Claro, né, pô, dormir de boa, dormir cedinho, para ir bem Só no funciona dia na teoria. seguinte. Exatamente, só funcionando na teoria. Quando fui ver, já é 3h15. Pensei, ué, meu Deus. E agora? O que aconteceu? O Gustavo, ele já estava mais cansado. O nosso fulaninho, né, um cara gigante, né, 2,10 m, ele pensou, não, eu acho que eu já vou ir para casa. Só que o problema era o seguinte, a gente tinha combinado de todo mundo junto dormir na casa do Bistotti. Mas aí o Gustavo falou assim, não, tudo bem, pode curtir mais um pouquinho, pode curtir mais um pouquinho. Cara, nossa, o coração do tamanho da altura dele, é uma coisa incrível. É um cara muito simpático. E aí ele falou, não, tem certeza que tu vai, a gente vai ficar mais um pouquinho. Não, tá de boa, pode ficar. E aí foi. Não sei o que aconteceu com ele, enfim, a gente continuou curtindo, papapá. 4 da manhã, galera, vamos que amanhã é 7 da manhã, não vai dar muito bom isso aqui não. E aí a gente foi, né? Cara, no ônibus, já, tipo, tinha um monte de gente passando mal dentro do ônibus, tinha gente morrendo, tinha gente dormindo, tinha gente pulando no teto, tinha gente com a cabeça pra fora da janela, com o pé pra fora da porta. Tava uma loucura, e eu tava morto de sono, né? Já tava dormindo no ônibus, já, pra dar uma compensada pra dormir em casa depois. Tudo que pudesse. Tudo que pudesse. Chegando lá, chegamos na UFSC, né? A gente foi... Eu nem lembro mais onde é que o Nick tava, só você lembra que tava eu e o Bristotti, a gente tava voltando. E a gente tava pensando, cara, onde é que tá o Gustavo? Onde é que tá o Gustavo? Ele não responde. A gente tava ligando umas 10 vezes pra ele já, mandando um monte de mensagem e ele não respondia. Eu falei, meu Deus, quem que sequestrou aquela árvore, mano? Aquele cara gigantesco, mano. E aí, quando a gente chegou na rua do Bristotti, tinha um murinho de um prédio. Tinha uma estátua greco-romana endoitada no muro, como se fosse uma múmia olhando pro teto, olhando pro céu, curtindo as estrelas. E aí a gente olhou de longe assim, meu Deus, que aquele gigante. Gustavo, caralho! Aí, e aí galera, tudo bom? E aí eu pensei, meu Deus, Gustavo, tá tudo bem, cara, tudo bem. Aí ele falou, não, cara, eu estou descansando. Descansando por 1 hora, na geada, à noite, às 4 da manhã, antes do work. Não, foi uma coisa maravilhosa. Aí no fim o Gustavo foi dormir com o Bristotti dormiu no chão. Eu quase vomitei na sala inteira, foi uma loucura, uma coisa incrível. Mas foi uma experiência boa que no outro dia a gente dançou, cantou, subiu no palco, caramba, foi maravilhoso. Mais um dia normal na Konaki. Oi? Mais um dia normal na Konaki. Mais um dia comum, né? Tranquilo. No fim deu tudo certo, amém. Essa pecadinha por 15 no mesmo dia é complicado, você chega no outro dia assim, falecido. Nossa, eu imagino, nem sei Tem que como é que... buscar energias. Cara, total, e olha só, assim, no domingo, várias palestras legais e tal, e aí tinha combinado eu e o Gustavo ainda pra ir numa palestra, que era assim, né, a gente tinha que botar no formulário qual palestra que a gente queria ir. Então, tipo assim, eu e o Gustavo, a gente tinha visto uma palestra uma temática bem importante, assim, bem sensível, eu não lembro mais o que era. Agora eu não lembro, mas era um tema assim, poxa, precisamos ir, a Konaki tem que estar presente isso. Foi justamente os dois que estavam mortos 3 horas atrás. E aí, quando chegamos na palestra, tava, tipo, mais calminho, assim, um ar-condicionado fresquinho, uma sala bem tranquila, um escurinho. Eu pensei, mano, e só tinha 2 lugares sobrando, a gente ia chegar um pouquinho tarde na palestra. E era justamente na frente da palestrante. Era no fundo da sala, o palestrante estava lá, e eu fiquei só assim. Pescando os olhos. E indo, assim, nossa, que coceira. Dava uma dormidinha de 3 segundos, enquanto eu coçava o olho, voltava. Nossa, muito interessante, cara. Nossa, que tópico legal, realmente. E aí, eu pensei, não é possível, eu tenho que ir no banheiro. Aí eu lavava a cara, nossa, fui umas 2 ou 3 vezes no banheiro. E olha que incrível, todo mundo olhava, eu se levantando, e pensando, espero que, pelo amor de Deus, ninguém pense que eu estou indo embora porque o assunto é chato. Eu só estou indo lavar a cara e volto. E aí foi, mas deu certo no final, consegui prestar atenção. Deu boa. Essa é a mágica dos efeitos do Ash. Sim. Sempre tem uma peça no meio pra ajudar. Sim, né? É o equilíbrio. A gente tem que viver do equilíbrio, né? Exatamente. Loucura.
Até, Gustavo, não sei, na sua época também era assim? Vocês mais curtiam o evento, a parte calma do evento, ou vocês aproveitavam as festas também? Sim, sim, a gente fazia os dois. E no outro dia a gente tava sempre no horário lá, tava cansado, tava morto que nem farol, quando a gente tava lá. Teve um concede que a gente foi e era num hotel em Araranguá, se não tô enganado. E daí... É longe, dá umas 3, 4 horas aqui. E daí a gente também tinha palestras o dia inteiro ali, e era engraçado porque lá as palestras eram no mesmo lugar do coffee break, do almoço, da janta, assim, então tipo, todo mundo ficava olhando ali só esperando pra comer e tal, e no final era no mesmo lugar que era a festa. Então, tipo, assim, era um ambiente muito diverso ali. E a mesma coisa, assim, tipo, chegava no final, a galera ia se arrumar, ia pras festas lá, e, enfim, dançava a noite toda, bebia, e no outro dia tava lá de pé de novo, assim. Então, mesma coisa, assim, a galera tava sempre comprometida com o que se programou, né? Mas não deixava de curtir, não deixava de sair e tudo mais. E até mudando de outro evento, no encontro do líder, no encontro de líderes que é em São Paulo todo ano, né? Tinha os eventos lá que eram num galpão gigante, assim, tipo, era muito bacana também, mas além de lá, também o pessoal se aventurava pela cidade ali, ia pra Augusta, ia pro Beco do Batman, alguns pontos turísticos famosos, assim, e no outro dia a mesma coisa, estava lá no evento, tava trocando ideia, então... Tem que ter, mano. Eu ia comentar agora que eu lembrei de um negócio. Só que agora eu esqueci qual que era o evento. Ah, lembrei. Cara, era muito foda isso. Tipo, lá a gente foi no Concede ano passado. Foi no Concede. Meu último evento. Nossa, esse evento aqui, ó. Vai ser uma loucura. Aproveitei bastante, obviamente, mas tipo, teve muita palestra, muita coisa legal. Conversei com muita gente do MED. Nossa, era muito massa. Choramos pra caramba, né? Era muita coisa emocionante também, eu lembro. Foi um dia de celebração, assim, foi muito massa. E teve uma hora que a gente tava no quarto, eu com mais 3 pessoas. Não é... Não, tem umas histórias aí, mas eu não vou contar hoje sobre essa história. Mas eu vou falar um negócio muito legal, que eu e o Bristote, de novo, meu parceiro de idas e vindas. Todas as aventuras. Todas as aventuras são eu e o Bristote, é uma desgraça. E a gente tinha um trabalho para entregar naquele fim de semana do Concede. Era um trabalho de fenômeno de transferência 2, e aí envolve calor, transferência de calor, enfim, os calouros que estão assistindo aqui talvez vão se matar para estudar essa matéria, mas ó, estude bastante. Era um dos últimos trabalhos que era pra gente entregar que valia nota, e a gente precisava de nota. Pô, era uma As pessoas passavam com 6 chorando nessa matéria, então a gente precisava entregar esse trabalho. Cara, era no sábado. A gente começou, depois das palestras, a fazer o trabalho e fazia. Basicamente o trabalho era uma correção de uma das provas. E tinha uma festa pra ir, às 10 horas da noite, se não me engano, 9h30, eu acho que era mais ou menos esse horário. E eu e Bristote ficamos desde as 6 até 11 e pouca da noite tentando fazer aquele trabalho, enquanto tinha um monte de gente querendo ir pra festa, tentando marcar Uber pra ir, porque a gente já tinha combinado de rachar o Uber. Basicamente tava 5 pessoas esperando nós lá de fora do quarto, e eu e o Bristote terminando o diacho de um trabalho que nem sabia se ia ler nota, porque o professor nem sabia se ia corrigir ou não. E no fim a gente pensou, não, deixa isso aqui pro final, deixa isso aqui pro dia seguinte, acho que a gente vai entregar assim mesmo. E vamos pra festa. Pronto, resolvi esse problema. É um evento até, Gustavo, porque eu e o Thiago também estávamos participando desse evento. Daí a gente ficou em um hotel bem legal, enfim, e a gente tinha feito uma divisão de quartos, que aí tinham 4 meninas que foram e a gente apelidou o nosso quarto o quarto das divas. E eles juram que o quarto deles era o quarto dos baitinhos, mas na verdade era o quarto dos bolinhos. Nossa, de acordo com a nossa opinião. Baitinhos. E aí a gente foi pro nosso quarto, comeu, se arrumou, ficamos prontas, e eles não, tipo, na hora da festa a gente vai estar pronto pra ir. Aí a gente, tipo, terminou de se arrumar, nos maquiamos bem-vindas, aí fomos lá bater no quarto deles e eles, tipo assim, nem tinham tomado banho ainda. Aí eles, não, mas calma, a gente já quase terminou o trabalho, aí a gente vai ir. Aí a gente esperava 10 minutos, batia, eles, calma que a gente tá terminando o trabalho, a gente já vai se arrumar. Até que uma hora a gente desistiu deles, falou, não, eles que ficam em casa que a gente vai estar indo. Aí a gente ia combinar de dividir Uber justamente com eles.
E aí eles não terminavam o trabalho, tava todo mundo indo, estava restando a gente no evento. Até acho que o Thiago também tava com a gente pra ir no mesmo Uber. Sim. E a gente falou, ah não, podem ficar vocês, ou vocês dois depois, que a gente vai estar aí, senão a gente vai perder a festa inteira. E aí também, era a mesma mentalidade do Early, tipo assim, tá, a gente vai, mas às 2 horas a gente volta. Mentira, pura mentira. Mas nesse evento, assim, nunca vi um Nossa, momento nunca que eu vi era tão jovem, tão animado, porque eram, tipo assim, 3 dias de evento e 2 noites de festa. Que a gente dormia, tipo assim, 2 horas por noite, gente tava se vivo no matou. outro dia. A gente morreu. Cara, total, no Ened lá em Gramado, assim, além de ser bem longe daqui, né, de outro estado, cara, a gente foi, se não me engano, era agosto ou julho, pensa no frio. Nossa, Meu Deus. Nossa também. cara, tá assim, ó, tipo, só não chegou a dar menos que 0 graus, mas tipo, tinha dia que deu 4 graus. E assim, mesma coisa, de noite tinha que ir pras festas lá, né? A gente ia pras festas e no outro dia tinha que acordar cedo no frio. E assim, não tinha lareira, aquecedor, tipo, tinha um baita no cobertor lá, era se agarrar ali no cobertor e é isso. Se tiver um amiguinho pra abraçar do lado, abraça e já era. E mesma coisa assim, a gente fazia os esquentas ali, daí tinha, a gente pegou a gente ficou hospedado umas mini cabanas assim, né? E daí a gente fazia esquenta na casa ali do pessoal e depois ia tudo junto pra festa. E a festa tipo, era numa morreba, assim, que tu subia e daí dava num galpão grande lá, né? E mesma coisa, assim, bem... eu não lembro tantas histórias específicas assim como vocês, que pô, faz 6 anos ainda, mas eu lembro que era muito massa, assim, era incrível ter essa energia, ser jovem e ter essa energia de fazer tudo e ainda no dia seguinte tá fazendo prova e tirar aquele 5,75 e pronto, tá ligado? Ótimo, pô. E vocês criaram o melhor hino da Konak, eu acho. Eu saí de uma P3 de cálculo que eu precisava tirar mais de 10 direto pro evento, assim, eu saí da prova, passei na Nina comprar um suco de laranja e pão de queijo e fui pra van do evento. Então é bem nessa época, assim, de fim de semestre, que tá tudo acontecendo, a gente tinha prova na outra semana, prova pra estudar. É um caos, né? É sempre um caos essa questão de eventos. O ápice pra mim era assim, quando eu tava muito cansado, eu virava a noite estudando, ou virava a noite num evento do MED ali, no outro dia tinha prova, eu ia na Nina também, comprava um energético e comprava pão de queijo e ia fazer a prova, ia estudar, enfim. Era mais ou menos, eu não era tão saudável quanto tu, mas... Suco de laranja. Nossa, era... Assim, mas a gente era jovem, né? A gente era. Hoje em dia ainda já não rola mais. É uma energia ainda que a gente gasta. É. Sim. Até do evento, acho que o Ti também pode lembrar que ele estava participando, mas aí a gente levou daqui todas as bebidas que tinham sobrado do dia C, que na época era até o nosso dia C, aí a gente sobrou algumas vodkas, aí a gente foi bebendo as bebidas puras lá no corredor. Meu Deus. Só morte, né? Só morte. Não, e aí a gente foi batendo de porta em porta tentando tomar shot. Todo mundo Na tinha que tampinha tomar da da garrafa. tampinha da garrafa. O dia C sempre existiu, né? Como é que era o dia C na época de vocês? Era tipo, era onde tu mora? Geralmente era na minha casa. Mas... Clássico. Sempre eu era aqui num salão próximo e rolava essa organização, os trainees organizavam ali o churrasco e já é uma primeira oportunidade, primeiro desafio de dimensionar evento aí, né? Então, trainee, compra a bebida direito, não gasta mais que o caixa, então, de certa forma, sempre vai fazer um paralelo aí com o planejamento financeiro no mercado de trabalho, por exemplo. Então, assim, bem bacana essa iniciativa e o legal é que junta todo mundo que era de outras gestões, né? Então, uma pessoa que era da época que não existia diretoria de execução, era diretoria de projetos. Tinha outra diretoria que era diretoria de como é que era? Patrimônio, alguma coisa assim. Tinha umas diretorias bem diferentes, assim, ao longo dos anos foram mudando. Então, P&V virou vendas, projetos virou execução, GI virou GP. Então, assim, várias coisas que tu vai pegando e tu vai também aprendendo com essas pessoas e, assim, era mais ou menos nessa mesma pegada que é hoje, assim, É muito legal ver essa diferença que teve ao longo dos anos, esses momentos que a gente comentou que são diferentes para vocês. E como isso ainda tem muitas coisas presentes, muitas coisas que mudaram na Konak como empresa júnior, é muito bom ver isso ali como linha do tempo, como essa experiência que vocês tiveram, experiência que a gente tem ainda, que está tendo com construção ali ainda.
Mas mais puxando pro final, eu queria muito agradecer pela presença de vocês, pelas histórias que contaram aqui do período de vocês, do período como diretores, agora como a carreira de vocês fora da CONAC. É muito bom pra gente ter vocês aqui como inspirações, querendo ou não, vocês são sempre inspirações pra gente de como a CONAC foi, como a CONAC, coisas que deram certo, coisas que deram errado, e sempre aprendendo com isso também. Então, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, gente. Nossa,